auxilie neste momento tão santo, num momento tão solene, que o nosso Deus possa estar, pelo seu Espírito Santo, falando aos nossos corações, que não seja palavra de homem aqui anunciada, mas unicamente a verdade suprema e absoluta do nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, o capítulo 14. O livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 28 ao 32. Hoje, o amado irmão, a amada irmã, verá como o coração do homem se engana, e muitas vezes ele inveja a miséria dos incrédulos. É quando se inveja a miséria eterna. Esse é o título do sermão. Nós vamos ler do versículo 28 no livro de Isaías, capítulo 14, no versículo 28 até o 32, que diz: No ano em que morreu o rei Acais, foi pronunciada esta sentença: Não te alegres, tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, toda. Treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Que se responderá? Pois aos mensageiros dos gentios, que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram-se refúgios, e os aflitos do seu povo. Aqui você observa o Senhor Deus trazendo uma terrível ameaça sobre o povo filisteu. O povo filisteu que durante muito tempo vinha oprimindo os escolhidos do Senhor, oprimindo Israel, oprimindo Judá. E aqui Deus está dizendo que no mesmo ano em que o rei Acais morreu, o Senhor pronuncia uma sentença. E por que essa sentença foi pronunciada? Quando o rei dos filisteus e quando o povo filisteu ficou sabendo da morte do rei Acais, do rei de Judá, eles se alegraram, como que dissessem: está acabado, nós não precisaremos mais sofrer, não precisaremos estar mais em guerra, porque o rei de Israel já não existe mais. Pobre Filístia, pois não percebia que o rei de Israel era o Senhor. E foi aí que o Senhor mandou Isaías levantar essa sentença contra eles. Não te alegres, tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e do seu fruto sairá uma serpente voadora. Farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uivai, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia toda, treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Já ouviram aquela frase? Alegria de rico dura pouco. É ao contrário, né? A alegria de pobre dura pouco. Mas não, a verdade é essa, que a alegria do rico dura pouco. Aqui
os filisteus pensaram que chegou a prosperidade. Afinal de contas, o rei que guerreava contra eles morreu. Então agora estamos próximos, vamos nos alegrar. Só que essa alegria, essa prosperidade duraria pouco. Os filisteus, eles foram usados por Deus como instrumentos de humilhação para Israel. Eles tiveram o propósito deles na sentença de Deus contra a maldade de Israel. Quando o rei Acais ainda era vivo, os filisteus se levantaram contra Israel. Observe que isso está em 2 Crônicas, capítulo 28, do versículo 18, que diz assim: também os filisteus deram contra as cidades da campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tina e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e habitavam ali. Então os filisteus invadiram Israel e tomaram de Israel importantes cidades, pelo menos 4 cidades grandes de Israel, dos judeus, foram tomadas. E por que os filisteus tiveram êxito? Porque eles conseguiram derrotar Israel. Da continuação do versículo 19, você vê: porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este permitia que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Então, por causa disso, o Senhor permitiu que os filisteus tomassem algumas cidades de Israel. E agora o rei Acais morre, e os filisteus começam a pensar que, a partir daí, eles teriam muito mais sucesso contra Judá. E aí o Senhor desfaz toda a alegria deles. Não te alegres, tu e toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Essa serpente voadora seria o rei que assumiu no lugar de Acais, o rei Ezequias. Seria a serpente voadora que estaria destruindo os filisteus. Mas aqueles que sobrassem também seriam destruídos, porque da estirpe sairia uma áspide. Essa áspide que sairia seriam os rebeldes macabeus. Príncipes judeus seriam estes que se rebelaram contra a opressão e acabaram se levantando contra os filisteus, para destruir o restinho que tinha ficado na guerra contra o rei Ezequias. Agora, o que nós podemos tirar de lição disso tudo? Observe, é preciso que o povo de Deus não se encante pelas aparências. Não olhem para aquilo que os perversos possuem. Porque os filisteus, eles estavam em prosperidades e vencendo os judeus, mas isso não era a realidade. Não adianta querer invejar o poder que os ímpios têm, a condição financeira que eles têm, a fama que eles têm, a saúde que eles têm. Não adianta cobiçar o mal que os ímpios fazem, porque o fim é que importa. Quando se olha para a miséria olha de volta para você. Se você olhar muito para a vida do ímpio e começar a cobiçar a vida do ímpio, você será tomado pela miséria que, de súbito, tomará o ímpio. Isso lembra o conflito de um homem de Deus que começou a invejar os ímpios. No Salmo 73, do versículo 1 por diante, você observa uma angústia
que estava no coração de um homem fiel a Deus e que agora está se corrompendo. Primeiro ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele reconhece que Deus é bom, mas ele também reconhece a fragilidade dele e aonde iniciou a sua fragilidade. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, por que um homem de Deus tão fiel agora está quase se desviando do Senhor? Ele diz no versículo 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações e o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Dos olhos saltam da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de quem bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Sabe o que estava acontecendo aqui? O grande homem de Deus estava agora invejando a prosperidade dos perversos e se lamentando por ter sido fiel a Deus. Porque ele disse: olha, se os ímpios se afastam de Deus e vivem tão bem, e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sou castigado. Veja o que diz o 14: pois de contínuo sou castigado, e cada manhã, de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Ele começa a olhar para a prosperidade do perverso. Isso faz com que ele perca o seu apreço pelo Deus Altíssimo. E ele começa a achar que não estava valendo a pena servir a Deus com tanta fidelidade. Ele estava se arrependendo do tempo que viveu de fidelidade para com o Senhor. E por que isso aconteceu? Por causa dos olhares para a prosperidade do perverso. Do mesmo jeito que os filisteus olharam para a morte de Acais e disseram: chegou a nossa prosperidade, vamos sorrir e nos alegrar. E era justamente o dia da destruição deles. Da mesma forma, o servo do Senhor, o homem de Deus, estava aqui invejando essa prosperidade. Ou seja, era a miséria dos filisteus, é a miséria dos ímpios que acaba sendo vista e desejada pelo cristão. Na verdade, o que está acontecendo é o teu olhar para a miséria. Dessa forma, a miséria olha de volta para você. Se você inveja a vida do ímpio, você começa a desfrutar da miséria espiritual que aquele ímpio vive, e você começa a lastimar, a reclamar, a ficar abatido. Veja só, que fim será terrível. Este homem de Deus, Asaf, ele começou a descobrir que aquilo não era prosperidade, coisa nenhuma.
Aquilo não era motivos para ninguém se alegrar. Essa prosperidade do ímpio era motivo para eles temerem, se assustarem, ficarem assombrados e buscarem ao Senhor. Porém, todo o prazer que aquela prosperidade lhes dava, cegava-lhes espiritualmente. Por isso Asaf, esse homem de Deus, do versículo 15, ele diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Como é difícil entender a dinâmica da vida. Como é difícil descobrir o que está por trás de tudo que temos vivido. Mas aí ele consegue descobrir. Sabe quando? No versículo 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que eu fui para a igreja, até que eu fui para o templo, até que eu fui para a reunião solene. E lá Deus tinha belíssimas explicações para mim, belíssimas revelações para mim. Eu atinei com o fim dos ímpios. E ele descobriu que Deus os põe em lugares escorregadios, para que eles caiam na destruição. E que lugar escorregadio é esse? A prosperidade deles, a saúde deles, a fama deles, o poder deles. Se eles têm tudo isso, para que o Senhor? Se tem tanto vigor, para que depender de alguém superior como o nosso Deus? Essa lama escorregadia, esse lodo chamado prosperidade, faria com que eles caíssem na destruição. E do 19, Asaf diz: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Que triste, hein, a situação do ímpio. Mas Asaf estava invejando. Mas aí ele vai vendo cada vez mais, como um sonho, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele. Então, Asaf entendeu o fim terrível daqueles que não servem ao Senhor. O fim terrível que não tem fim. Sofrerão eternamente por terem ignorado o Senhor. Sabe a que conclusão Asaf chegou? Nós veremos logo a seguir. Mas é importante que a miséria do ímpio seja entendida como aquilo que é o começo. A prosperidade do justo está no fim das coisas. Enquanto o começo do ímpio é belíssimo, o fim deles será terrível. Mas o fim do justo será agradável diante de Deus. A isso diz o sábio em Provérbios, capítulo 24, do versículo 15. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Então não fique triste e abatido pela dificuldade que você enfrenta no percurso de sua vida, porque isso é o começo da tua história. O fim é que é glorioso, só que para com o ímpio é o inverso. Mas vamos continuar e entender que a alegria do pobre é eterna. A alegria de pobre dura por toda a eternidade. No livro de Isaías ainda, o capítulo 14, agora o versículo 30, depois que morre o rei Acais, e a sentença do Senhor é pronunciada, no versículo 30 você observa: os primogênitos dos pobres serão apacentados,
e os necessitados se deitarão seguros. Aqueles que antes eram oprimidos serão acolhidos, abraçados, apacentados, estarão deitados, seguros, confortáveis, em segurança. Então, esqueça o seu inimigo, olhe apenas para a bondade de Deus. Não olhe para o que os ímpios têm, para o que eles possuem. Não esteja de olho nas coisas deste mundo, porque tudo isso é ilusão, é passageiro. Provérbios capítulo 24, versículo 17, também diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Já imaginou isso? Você olha tanto para a prosperidade do ímpio, para a maldade que ele faz contra você, as coisas que acontecem, você olha tanto e fica invejando. E de repente o ímpio caiu, tropeçou, está na pior. Você olhou tanto para ele que agora você vibra. Igual os filisteus fizeram com a morte do rei Acás. Mas o que Deus está dizendo é que você não deve fitar os olhos no teu inimigo. Fita os olhos no Senhor. Não se preocupe se ele prospera no caminho mau. Também não se alegre se ele cair na desgraça. Porque senão você só vai estar mostrando que os teus olhos não estão no Senhor. Você quer saber o que vai acontecer com o teu inimigo, com aquela pessoa que te fez mal. Não queira saber. Porque senão o Senhor pode desviar dele a ira. E se voltar contra você? Não é melhor se agradar do Senhor e deixar a vida do ímpio nas mãos do próprio Deus? Tem alguma coisa que você deseja que não te pertence, que faz parte da vida do outro? Tenha cuidado, porque é justamente essas coisas que corromperão o teu coração. Versículo 19 ainda de Provérbios e o 20 diz: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Para que invejar a prosperidade deles? Para que lamentar por sua vida? Para que murmurar das coisas que acontecem contra você, do que fazem contra você? Por que você escolhe murmurar? Será que não existe nada para agradecer? Você já pensou se Deus resolvesse ser justo com você? Seria terrível. Se Deus resolvesse ser justo em você, se Ele decidisse exercer sua justiça sobre você, isso seria terrível para a sua vida. Por quê? Imagine todas as coisas que você já reclamou, de tudo que você já murmurou. Se Deus tirasse de você, o que você teria hoje? Talvez não tivesse nem filhos, nem pais, talvez não tivesse nem seu cônjuge mais, não tivesse chuva, talvez você não tivesse o sol, não tivesse o emprego e tantas outras coisas essenciais para a vida. Talvez você não tivesse nada, porque você arranja motivos para reclamar de tudo que Deus já te deu. Isso é loucura. O único que tinha motivo para reclamar era o ímpio, mas ele está todo feliz aí, de dentes abertos, sorridente, enquanto que o cristão tem todos os motivos para ser grato e feliz, e não o faz. O tesouro ignorado e a escória cobiçada. Os crentes andam cobiçando o lixo, escória, enquanto que vem ignorando o tesouro celestial. Observe o que Asaf descobriu agora no versículo 27 do Salmo 73. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Era isso que Asaf estava desejando. Era a destruição
que Asaf queria, porque ele queria o fim dos ímpios, ele queria ser igual aos ímpios, mas aí ele percebeu, Deus o alertou e disse: não, vida boa é a sua, Asaf, não é a deles. Ah, mas eu sou cada manhã castigado, afligido todos os dias. Vida boa é a sua, Asaf. Por isso que ele diz: eu estava embrutecido e ignorante, do versículo 22. Era como irracional a tua presença, ou seja, ele se auto-intitulou, na fase da ignorância dele, como uma besta, como um animal que não pensa, porque ele conclui que, do versículo 23 você vê: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Não me importo mais com essa matéria, pode desfalecer, a carne do meu coração não vai mais me enganar. E o 28 ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Observe, é isso que Asaf faz, depois que conhece de fato o fim dos ímpios, e de fato o seu fim por confiar no Senhor. Em que você tem se apoiado? O que você tem feito diante das coisas que Deus já te deu? São frutos do teu louvor? Ou as coisas que te incomodam, o desconforto que vem sobre tua vida, são frutos da tua murmuração? Antigamente, a murmuração alcançava poucas pessoas. Antigamente se proclamava pouco a murmuração, porque se tinha acesso só àquelas pessoas que estavam diante. Depois que inventou-se o telefone, a murmuração começou a alcançar distâncias maiores. E depois se inventou a internet, a murmuração tomou uma proporção absurda. É isso que acontece, só que não é isso que Deus quer de você. O mundo precisa saber onde está a alegria do pobre, do sofredor, aonde está a alegria dele. Porque veja só o que diz o versículo 32 do nosso texto, de Isaías 14. Quando morre o rei Acais, a sentença é essa: que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Sião é a igreja do Senhor. Sião é o refúgio aonde a palavra de Deus é anunciada, é proclamada. E o que é que Isaías está dizendo? Olha, esses gentios que foram levar mensageiros para Israel, todos alegres porque o rei Acais faleceu, eles voltarão, dizendo àqueles que lhes enviaram: o Senhor fundou a Sião, não adianta se levantar contra Sião, nela se encontram refúgio e os aflitos do povo de Deus. É isso que os mensageiros trariam de volta. Mas, infelizmente, tudo tem se revertido. Os crentes não percebem a condição que Deus lhes deu. E os opressores do povo do Senhor entenderam isso, que não adianta se levantar contra os eleitos de Deus. Mas muitas vezes os próprios eleitos, os próprios salvos, não entendem o valor da sua salvação. Por isso murmuram, por isso falam mal.
Os enviados filisteus tinham essa incumbência de declarar a única e verdadeira segurança de Judá, o Deus de Israel, Jeová, o próprio Jesus Cristo. Eles tinham essa incumbência, mas seja também você grato ao Senhor, proclame as fidelidades do Senhor, esteja nos seus lábios o reconhecimento do quão bondoso é o Senhor. Sua murmuração é um doce estímulo à vida dos demônios e dos mundanos. Você não imagina o quanto o mundo sorri da tua murmuração, da tua ingratidão, da tua infelicidade, porque eles querem provar que Cristo não vale tanto assim, que a palavra de Deus não é isso que vocês pensam. E quando você murmura, você proclama isso daí. Será que os demônios não se alegram? Será que os mundanos não regozijam-se? Eles se deliciam com suas murmurações, com sua tristeza, com sua irritação, porque tudo isso escarnece dos grandes feitos do Senhor. E o que foi que o salmista disse? Asaf, no versículo 28, quanto a mim, a conclusão que ele chega é que bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio. Mas observe o que ele diz no finalzinho: para proclamar todos os seus feitos. Então proclame os feitos do Senhor. Sabe quais são os feitos do Senhor? É que aqueles que não seguem a Cristo têm um fim terrível. E os feitos do Senhor é também que aquela que segue ao Senhor Jesus Cristo tem um fim glorioso. Caso de seu coração brotem descontentamentos e reclamações, o que você está proclamando são os feitos do diabo e não os feitos do Senhor Jesus Cristo. Então passe a ser grato, passe a falar do quão bondoso é o Senhor, do quão importante é estar neste lugar, do quão importante é seguir o Senhor Jesus Cristo no teu trabalho, na tua escola, no teu dia a dia, com teus amigos. Mostre para eles que de fato você tem um coração grato, que você não teme nada, porque você sabe qual é o teu fim. A alegria dos perversos é passageira, a sua é eterna, porque a partir do momento que você entender o valor da tua salvação, do amor de Cristo na tua vida, você nesta vida será alegre e contente, e essa alegria não vai acabar, porque depois que você partir deste mundo, ela ganhará a sua plenitude. Mas chega, meus irmãos, de murmurar, porque na verdade você tem alegria de sobra para proclamar no Senhor. Quando se inveja a miséria eterna, é quando você olha para o ímpio, vê o que ele tem e diz: ai, por que eu não tenho? Ele tem a perdição eterna. Aquilo é um lugar escorregadio, que logo, logo fará com que caiam na destruição. Quer realmente isso? Então, entenda que a alegria do rico dura pouco, a alegria do pobre é eterna. O mundo precisa saber onde está a alegria do pobre que confia no Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e faça com que o seu povo prospere em sua santa palavra. Amados irmãos, após então estarmos alimentados pela santa e bendita palavra de Deus, e o nosso coração grato por uma palavra tão especial nos nossos corações, e essa gratidão é muito importante, porque sabemos que Deus está no controle de tudo.
controlando tudo, absolutamente tudo. Vamos buscar ao Senhor com intensidade cada vez mais. O Salmo 27, no verso 14, ele nos dá um conselho muito específico também. Espera no Senhor, tende bom ânimo, fortificai o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Isso e todas as palavras que ouvimos no sermão nos traz paz, nos traz momento de estarmos cada vez mais nos braços do Senhor com imensa gratidão. E é com essa gratidão que chegamos na quinta parte do culto e já nesse momento vamos fazer uma oração de agradecimento ao culto, de agradecimento à Santa Palavra de Deus. Eu vou pedir à irmã Jaqueline que faça esse momento de oração, também pela gratidão da palavra. Senhor Deus, Pai, obrigada, meu Deus, por mais este dia aqui na presença, Senhor, de todos os irmãos. Estou aqui, Senhor, como todos, para ouvir Tua palavra e ouvirmos essa palavra tão bela, tão linda, tão maravilhosa, Senhor, que só faz, Senhor, confirmar a Tua promessa, Senhor, a Tua promessa de salvação, a Tua promessa de redenção, de perdão, de amor, porque o Senhor não é como os homens que prometem e esquecem. A promessa de Deus é infinita e cumprida e abençoada. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa semana que se foi, por todas as bênçãos que tem nos dado. Obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pelo nosso respirar, pelo nosso dormir, pelo nosso acordar. Pela certeza que estás preparando tudo de bom, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Amém. Louvado seja Deus, amados irmãos, encerramos o culto com esse coração cheio e alimentados. Agora vamos à oração e à bênção apostólica com o pastor Adalberto. Irmãos, que a graça do nosso eterno, soberano e justo Deus, que as consolações, a comunhão e a união do Santo Espírito de Deus, que a paz e a prosperidade, que excede todo o entendimento que há no seu Filho Jesus Cristo, esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e sempre. Amém, irmãos. Amém, irmãos. O culto está encerrado. Nós vamos ter o nosso momento ágape. Podem se cumprimentar.